Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme e hoje vou ensinar como criar arquivos TXT e como utilizar os comandos open e read no seu programa de Fortran para servir como aquisição de dados. Bom, primeiramente o comando open é um comando de abertura de arquivos de entrada e ele tem a seguinte estrutura. Você insere o comando open e entre parênteses você vai ter que definir três coisas. A primeira delas é a unidade, então você escreve unit igual e o número, um número inteiro maior do que 1, que é a referência de onde está salvo o seu arquivo de entrada, certo? Seguido por vírgula, escreve file igual e o nome do seu arquivo de entrada de dados. E mais uma vírgula, o status igual e o estado do seu arquivo de entrada. Ele pode se encontrar em três estados. Ele pode ser um arquivo velho, já existente, então você escreve old. Caso ele seja um arquivo novo e que tem que ser criado, você escreve new. E caso você não saiba o estado que esse arquivo se encontra ou não queira definir, você escreve unknown. Bom, em seguida temos o comando read, que é um comando de leitura de dados de entrada. Ele tem a seguinte estrutura básica. Você escreve o comando read e entre parênteses você tem que definir duas coisas. A primeira delas é a unidade que na subrotina que você está fazendo a leitura, ela tem que bater com a do arquivo que você quer abrir, certo? Então, se você no comando open utilizou o número, você quis abrir o arquivo 1, você aqui insere de novo o número 1 para ele fazer a leitura dos dados desse arquivo número 1, certo? A diferença é que aqui você pode optar também por colocar esse símbolo de asterisco, no qual você especifica para o seu programa que ele tem que ler os dados que vão ser inseridos via teclado enquanto o seu programa está sendo compilado. O problema desse tipo de uso é que, caso o usuário certo do seu programa ele insira um dado errado, ele vai ter que mandar rodar de novo o programa até ele inserir todos os dados de forma correta. Por isso não é muito utilizado. Em seguida, separado aqui por vírgula, o formato dos seus dados que você tem que ler. Isso aí você define quantas casas decimais depois da vírgula o seu arquivo tem que ler, por exemplo, o seu programa, certo? E na frente você lista as variáveis que você tem que ler. A observação é que se tiver mais de uma variável na mesma linha para ser lida, você tem que separar elas na linha do read, aqui no comando read, por vírgulas. Bom, para exemplificar tudo isso que eu falei, eu criei aqui um problema. Nesse problema, quero fazer o levantamento dos dados de diversos pontos. A análise desse meu problema foi estruturada da seguinte forma. Primeiramente, eu tenho os dados globais do meu problema, certo? Que seriam o número total de pontos e os dados totais de todos os pontos. Para ramificar mais ainda, eu vou analisar individualmente cada um dos pontos, levando em consideração três fatores. O primeiro deles, que eu chamo de ID, que seria o identificador dos pontos, que é um valor numérico sequencial que serve só para distinguir cada um deles, certo? Então, o ponto 1, o ID dele é 1. No ponto 2, o ID dele é 2. Logo em sequência, temos as coordenadas x e y de cada um dos pontos. Então, o ponto 1 tem coordenada x40 e y50, e o ponto 2 tem coordenada x-20 e y0. Bom, vamos então para o nosso programa. Já tenho aqui um programa já criado para facilitar a vida, mas antes disso eu preciso inserir nosso arquivo TXT para ele poder ler os dados que eu quero que ele leia. Para fazer isso, você vem aqui nessa aba que tem do lado direito e em qualquer uma dessas pastas, você clica com o botão direito, vai em adicionar, novo item, e dessas todas as opções você escolhe a opção text file, ou seja, arquivo de texto, que eu vou chamar de entrada de dados. Pronto, está aqui, ele criou nosso arquivo TXT dentro do nosso programa. Antes de começar a inserir as informações relevantes para esse nosso problema, eu vou inserir algumas linhas de comentários só para facilitar a nossa localização, caso depois a gente queira rever ou refazer esse nosso arquivo. Bom, primeiramente vou inserir o título, certo, desse arquivo TXT, que seria a entrada de dados. Na segunda linha, eu quero nomear qual vai ser a variável importante que eu vou
ter que ler logo em seguida, que seria o número de pontos, certo? Número de pontos, e vocês lembram bem, a quantidade total de pontos que eu tenho nesse meu problema eram 2. Em sequência, nós temos a próxima informação que a gente precisa saber, seriam as informações dos pontos, certo? Que eram divididas da seguinte forma. A primeira informação que eu tinha era o ID de cada ponto. A segunda informação era a coordenada x dele. E a terceira informação, a coordenada y, certo? O ponto 1, o ponto de identificador 1, ele tinha como coordenada x o valor 40 e como coordenada y o valor 50. Já o ponto 2, ele tinha como coordenada x menos 20 e coordenada y 0, certo? Então está aqui criado nosso arquivo txt com as informações relevantes do nosso problema. Vamos então para o programa para eu poder explicar direitinho o que ele faz. Bom, esse meu programa foi estruturado da seguinte forma. Eu tenho a parte principal dele, que é essa que eu chamei de main, que ela vai servir como a parte que vai abrir os arquivos, que vai chamar subrotinas relevantes para a resolução desse meu problema, certo? Nela aqui eu defini uma variável chamada nome de arquivo, na qual eu vou associar o meu arquivo de entrada de dados, certo? O meu arquivo de entrada de dados txt, na hora de fazer a leitura. E eu vou chamar uma subrotina que está dentro de outro módulo, certo? Do módulo problema, que vai executar a leitura desses dados. Bom, dentro do módulo problema, eu tenho aqui o meu type problemas, que, se vocês se lembram bem, meu problema ele era definido por duas informações globais, certo? As duas informações mais relevantes seriam o número total de pontos e as informações dos pontos, que vai ser salva nesse vetor pontos aqui. Aquela subrotina na qual eu faço chamada na parte principal é essa daqui, certo? Que ela tem o comando open aqui, com a unidade 1, que seria a unidade referente a esse arquivo txt. Ele está salvo na unidade 1, certo? O nome do arquivo, essa variável que eu já fiz a associação anteriormente, com a entrada de dados. E o status aqui eu defini como unknown. Em sequência, eu vou começar a fazer a leitura desse arquivo, certo? Mas se vocês se lembram bem, aqui na entrada de dados, eu separei algumas linhas com informações com comentários, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler essas linhas, mas sem salvar nenhum dado delas. Ou seja, eu insiro o comando read aqui, na unidade 1, que ele vai tentar ler e não definir nenhum formato para minha leitura, mas eu deixo em branco para ele não ler nada, ou seja, ele só vai estar pulando essa linha. A mesma coisa aqui, são duas linhas que eu tenho que pular, e na terceira linha eu tenho que ler o número de pontos, certo? O número de pontos que eu tenho nesse meu problema. Logo abaixo, eu vou ter aqui mais duas linhas que vão ter que ser lidas em branco, certo? Que seriam essas duas linhas de comentário. E eu vou criar depois um looping, certo? Usando do de 1 até o número total de pontos, que no caso seria 2, para chamar uma outra subrotina, certo? Dentro do módulo pontos, que eu vou mostrar daqui a pouco, que vai fazer a leitura individual das informações de cada um dos pontos, certo? Então, esse meu módulo pontos, que é onde vai entrar o meu código, logo após ele continuar aqui, quando ele entrar no looping, ele tem essas informações definidas nele. A primeira delas é o identificador de cada um dos pontos, e depois é um vetor que eu criei aqui com as coordenadas dos pontos, certo? Na posição 1 é a coordenada x, na posição 2 coordenada y. Eu entro aqui na subrotina de leitura, vocês podem ver aqui tem a parte do read, certo? Que vai estar lendo na unidade 1. Ele vai fazer a leitura do id dos pontos, do valor x e do valor y desses pontos. E aqui ele vai salvar esses valores nas variáveis que eu chamei aqui, certo? E depois ele vai pausar meu programa, que depois, caso eu queira fazer algum cálculo, algum tipo de cálculo com esses dados,
eu posso acrescentar no meu programa. Bom, vou fazer a leitura passo a passo aqui para vocês conseguirem enxergar melhor o que está acontecendo, o que foi tudo isso que eu falei. Certo, eu abri meu programa aqui, já defini uma variável chamada nome de arquivo e associei a essa variável nome de arquivo o nome entrada de dados, que é o meu arquivo txt da onde eu quero ler. E ele vai chamar aqui essa subrotina dentro do módulo programas, que no próximo passo eu entrei no módulo programas dentro dessa subrotina. Certo? Aqui eu fiz a abertura desse meu arquivo de entrada de dados. Estou lendo em branco a primeira linha, que é a linha de comentário. Não estou salvando nada, mesma coisa para a segunda linha. Na terceira linha, eu tenho que salvar aqui o número de pontos que eu tenho no meu problema. Para agora, ele está associado ao valor 0, mas quando eu ler essa linha, você vai ver que associou o valor 2 ali, que são o número total de pontos que eu tenho no meu problema. Vai fazer a leitura de mais duas linhas em branco e vai entrar nesse looping, certo? Indo de i igual a 1 até o número total de pontos e vai ir para essa próxima subrotina que está dentro do módulo pontos. Entrei agora no módulo pontos, certo? O que ele vai fazer? Ele vai ler o id, o x e o y de cada um do primeiro ponto, certo? De i igual a 1. Aqui você pode ver que ele não tem nenhum valor associado ao id, ele admite um valor qualquer, mas logo assim que eu fizer a leitura dessa linha, você vê que ele associou o valor 1 ao id de pontos, o x é 40 e o y 50. Fiz a leitura do primeiro ponto. Volto no meu looping para fazer a leitura do segundo ponto. Certo? Entro aqui de novo, venho no read de novo, e ele vai ler o ponto 2, certo? De D2, x menos 20 e y0. Salvo esses dados e acabo minha subrotina de leitura. Bom, foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.